a igreja, os crentes conhecem com relação ao agir do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes. Mas vamos ao capítulo 4. Inicialmente, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele não sai de uma pessoa verdadeiramente salva, de uma pessoa verdadeiramente regenerada. Ele não sai. Nós não perdemos o Espírito, ou ele não sai quando nós fazemos determinadas coisas, como crentes, mas depois ele volta porque nós consertamos, porque nós nos reconciliamos com ele. O Espírito Santo, ele não sai de um crente verdadeiramente, de um crente verdadeiro, de um verdadeiramente regenerado. Porém, ele diminui a sua atuação. E em termos bíblicos, ele se entristece. Versículo 30 do capítulo 4 aí de Efésios. Vamos ler? Versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele se entristece dentro de nós, dependendo do que a gente faz. Lá, se você ler, por exemplo, no Velho Testamento, em algumas passagens você percebe, por exemplo, na vida de Saul, o Espírito de Deus entrou, mas o Espírito de Deus saiu dele. Porém, pelo que nós cremos nas Escrituras, Saul não era um regenerado, não era um salvo. Portanto, é uma segurança para nós, o pendor do Espírito. O Espírito não sai de você e de mim. Acontece que nós fazemos determinadas coisas que ele se entristece. E a principal delas, eu diria que, quem sabe, a única que faz com que o Espírito Santo se entristeça dentro de nós é o pecado. E Paulo aqui, nesse trecho, vamos ver, acompanhar aqui, que Paulo mostra alguns exemplos de pecado que entristece o Espírito Santo de Deus em nós, nos crentes, nos verdadeiramente regenerados. Versículo 25, qual que é o primeiro pecado? Mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. O exemplo de Paulo aqui, com relação a entristecer o Espírito Santo de Deus, é a mentira. A mentira sendo praticada, a mentira sendo acariciada muitas vezes no nosso cotidiano, aceita, tem feito com que o Espírito Santo se entristeça na vida de muitos crentes por aí. Segundo pecado, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O segundo pecado que Paulo mostra é a ira não tratada. São ações e reações frutos dessa ira. Aqui Paulo mostra que a gente pode até se irar, mas se a ira permanecer em nós, nós produzimos ações e reações que são pecaminosas. Precisamos tratar a ira muitas vezes dentro de nós. Irai-vos e não pequeis. Então, segundo exemplo de pecado aqui, que entristece o Espírito Santo de Deus, é a ira não tratada. E as ações, reações, frutos desta ira. Terceiro pecado, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Paulo mostra que o desrespeito à propriedade alheia, ou também a corrupção ou a fraude no trabalho, aqui ele está mostrando sobre o furto, entristece o Espírito de Deus. Muitos crentes estão trabalhando, muitos crentes estão fazendo, comprando, vendendo, agindo, temperados com corrupção, temperados com fraude. E isso entristece o Espírito Santo de Deus em nós. Outro tipo de pecado, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
lábios iníquos, palavreado ímpio. Tem entristecido o Espírito Santo de Deus na vida de muitos, muitas vezes na minha. Palavra torpe não é simplesmente, ou como a gente aprende, palavrão. Não é só o palavrão. Palavrão também é uma palavra torpe, são palavras inúteis. É mais do que um palavrão. São palavras muitas vezes que não levam edificação. Palavras inúteis. Palavras, aqui, palavra torpe no original, é palavra que pode ser jogada no lixo. E isso tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Versículo 31, aqui no 30 agora Paulo chega, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31, aqui ele mostra tantos outros vários pecados. Longe de vós toda amargura, pecado, entristece o Espírito Santo. Cólera é uma ira não tratada que passou do limite, já estourou o termômetro da temperatura. É a cólera, aquela ira exacerbada, uma ira muito intensa. Colérico, a pessoa colérica, ela estoura facilmente, ela quebra, ela destrói, ela joga prato, ela faz um monte de coisa. Cólera. Ira. A ira aqui, Paulo está dizendo a ira não tratada, porque senão ele seria incoerente com ele mesmo nos versículos anteriores. Né? Mas é aquela ira que não... É aquela ira que deixou o sol se pôr e passou um dia, quem sabe passou outro dia, quem sabe passaram vários dias, e a pessoa não tratou aquela ira, e vira uma amargura, e vira um complexo de pecados dentro da pessoa. Então é ira não tratada, né, obviamente. Gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Aí no versículo 32, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ela tem essas ações aqui. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim, ou uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui Paulo mostra que uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa que está se enchendo do Espírito Santo, nós vamos ver aqui como, ela tem essas reações, ela tem essas atitudes de bondade, de ser compassivo, de perdoar, porque o Espírito Santo está atuando, está agindo na vida dela. E o que devemos fazer então? John Stott diz o seguinte: o que é essencial é evitar com arrependimento tudo quanto entristeça o Espírito de Deus em nós, e ter uma tal receptividade a Ele pela fé que nada o impeça de encher-nos. Repito, o que é essencial é evitar com arrependimento tudo quanto entristeça o Espírito Santo, e ter uma tal receptividade a Ele pela fé que nada o impeça de encher-nos. Nós precisamos sempre buscar de Deus um espírito de arrependimento, sempre e em todo instante, para que o Espírito de Deus continue fluindo e agindo livremente e de forma alegre em nós, não triste. Versículo 18 agora do capítulo 5, diz assim, esse é o texto, quem sabe, a base principal da pregação dessa noite: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Dissolução é depravação, libertinagem, é uma afronta à ordem, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus amados, aqui no grego, no original, o sentido é esse, deixai o Espírito de Deus encher-vos. É na voz passiva mesmo. Em outras palavras, não permaneça de certa forma, ou entenda-se, em pecado, que diminua a atuação do Espírito Santo em você. Por isso nós temos que ter uma disposição de arrependimento para que o Espírito Santo continue agindo, atuando, controlando as nossas vidas. Logo, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida controlada por Ele.
E realmente é esse o sentido que Paulo está mostrando no versículo 18, porque ele faz uma comparação entre o bêbado e a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está bêbada, ela está, de certa forma, tão cheia de álcool, ou o álcool está controlando, dominando o seu cérebro, que isso reflete em suas atitudes, escolhas, sentimentos, palavras e decisões. Ao passo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está de tal forma controlada pelo Espírito Santo que isso reflete em suas atitudes, decisões, palavras, sentimentos. E isso faz a diferença. Faz a diferença na sua vida, na minha vida, a atuação do Espírito Santo. Isso gera evidências. Isso é perceptível na vida de uma pessoa que está sendo controlada pelo Espírito Santo. Assim como o bêbado. A gente percebe, por exemplo, uma pessoa está bêbada, ainda que não faça o teste do bafômetro, né, Maga? Mas existe uma análise indireta. Faz o 4 aí, o cara fala, anda nessa linha aqui. A pessoa anda torta. Então, são evidências de que a pessoa está controlada pelo álcool. Ela está entorpecida. Assim também uma pessoa controlada pelo Espírito tem evidências disso. Portanto, vamos então ver um exemplo, tendo essa base, vamos ver um exemplo de uma pessoa que foi controlada pelo Espírito, estava cheia do Espírito Santo de Deus. Capítulo 6 de Atos, vamos lá? Capítulo 6 de Atos. Vamos ler todo o capítulo. Capítulo 6 de Atos, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora, vamos lá, meus amados, no capítulo 7, vamos do 54 até o 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Meus amados, aqui está registrado um exemplo de um homem que foi controlado pelo Espírito Santo e apresentou evidências disso. Estevão, um dos primeiros diáconos, como nós vimos, e também o primeiro mártir da igreja primitiva. Estevão, ele tombou na terra ao ser apedrejado, mas o Senhor Jesus ficou de pé para recebê-lo na glória. Estevão foi um homem de uma vida ímpar, de uma vida singular, de uma vida maiúscula, grandioso em virtudes. Homem cheio do Espírito Santo. Se tem uma palavra que pode definir Estevão, é a palavra cheio. Se não, vejamos, versículo 5 do capítulo 6. Olhem lá, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de fé. Estevão foi salvo pela fé, ele vivia pela fé, era um homem cheio de fé. No mesmo versículo 5 aí nos mostra cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele deixava o Espírito Santo encher-lhe. E isso refletia em sua conduta, isso refletia em suas ações. Também no versículo 8 nos mostra que Estevão, cheio de graça. Estevão, ele resplandecia a graça de Cristo para as pessoas, a doçura de Deus para as pessoas, porque ele era cheio de graça. E também Estevão, nesse mesmo versículo 8, nos mostra que Estevão era cheio de poder. Porque é impossível uma pessoa estar cheia do Espírito Santo e vazio de poder. Porque o Espírito Santo é a fonte de poder. Às vezes a gente tem receio de falar sobre poder. Eu tenho poder, você tem poder. O poder não está em nós, né? Como um super-herói. O poder não está ou não provém de nós. Mas o Espírito Santo que age em nós nos faz ter poder. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas o poder está em você, através do Espírito Santo que age na sua vida. Às vezes nós pensamos que poder é fazer milagres, como aconteceu no Pentecoste, como aconteceu na época de Jesus. Mas muitas vezes você pode perdoar. Isso é uma manifestação do poder do Espírito Santo em você. E é difícil perdoar. É difícil quebrar esse duro coração, é que somente o poder do Espírito Santo que atua em mim, eu posso agir com poder. E ele era cheio de poder. E sendo cheio, isso transbordava nele, isso extravasava na vida de Estevão. Isso se tornava evidente, todo mundo percebia as evidências do Espírito Santo na vida de Estevão. Então, dentre tantas, vamos ver 4 evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, tendo como exemplo Estevão. Primeira evidência: uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por sua sabedoria e boa reputação. Eu repito, uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por sua sabedoria e boa reputação. Versículo 3, o que diz lá? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E Estevão foi eleito.
Meus queridos, uma pessoa que tem a atuação do Espírito Santo em sua vida, ela tem um bom procedimento. Ela é irrepreensível. Ela tem uma boa conduta, resplandecendo a graça de Cristo. Em outras palavras, não havia uma fenda, não havia um abismo, não havia um hiato entre o que Estevão falava e o que ele fazia. Palavras e obras, caráter e performance estavam aliados na vida de Estevão. Suas obras referendavam sua vida, suas obras eram avalistas de sua vida. Ele falava do Evangelho e demonstrava o poder do Evangelho. Tanto é que nós vimos no versículo 8: fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Com suas palavras ele pregava aos ouvidos, e com suas ações ele pregava aos olhos e aos corações. Boa reputação. Porque, amada igreja, não há nada mais danoso para a reputação de uma pessoa do que a incoerência entre o falar e o viver. Porque a pessoa se torna desacreditada. A pessoa se torna sem estima, sem consideração pelas pessoas. Infelizmente, crentes, pessoas que estão professando ser crente em Cristo Jesus, mas por estar permitindo entristecer o Espírito Santo de Deus em suas vidas por causa de pecados, elas estão deixando digitais de impiedade por onde pegam, por onde tocam. Estão deixando passos de corrupção por onde andam. Maus procedimentos. Outras pessoas até podiam discordar de Estevão, mas não podiam negar as obras que ele fazia. Alguém pode até discordar de quem que tem boa reputação, porém não podem refutar ou negar as suas obras. Puderam matar Estevão, mas não puderam contestar as evidências do poder de Deus em sua vida. Não concordaram com Estevão, mas não podiam negar a boa conduta de Estevão no meio onde ele vivia. Tanto é que precisaram mentir, precisaram inventar, precisaram reunir inverdades com relação à vida de Estevão, porque ele tinha uma boa conduta, e a sua boa conduta era avalista de sua vida. E o que é ter boa reputação? Ter boa reputação é viver e agir com sabedoria. E o que é viver e agir com sabedoria? Não é ter apenas conhecimento. A sabedoria é o uso correto do conhecimento na conduta. Em outras palavras, é agir em obediência aos princípios de Deus. Isso é ter uma boa conduta. Há muitas pessoas que conhecem muito, têm um bom conhecimento, quem sabe secular e bíblico, mas são tolas, são nécias, são loucas em suas atitudes, gestos e palavreado. Sabe por quê? As pessoas são nécias, tolas em suas ações porque buscam somente remendar, somente ajeitar, somente maquiar a sua maneira de agir e reagir, mas não buscam mudar o seu ser, o seu caráter. Como disse um piedoso metodista do século XIX, nós estamos à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. Deus muda o caráter de uma pessoa, e isso naturalmente reflete em suas ações. Nós precisamos buscar de Deus
que mude o nosso caráter, que mude a nossa maneira de pensar, muitas vezes mundana, que mude os nossos valores, muitas vezes ímpios. Nós, casa do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes queremos maquiar as nossas ações para causar impressão nas pessoas, mas não cola. Não há uma coerência. Porque não adianta nós maquiarmos as nossas ações, sendo que o nosso interior ainda não está transformado de uma forma verdadeira, plena, real, através da ação do Espírito Santo. Então, essa é a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela é conhecida por sua sabedoria e boa reputação. Segunda evidência, uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por amar e proclamar a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por amar e proclamar a palavra de Deus. Segunda evidência. Capítulo 7, a gente leu só o final dele. Mas se você, por favor, tiver o cuidado de ler na sua casa, o capítulo 7 mostra a defesa de Estevão perante o Sinédrio, perante as autoridades religiosas judaicas. E você vai perceber que no capítulo 7, Estevão, ao expor a sua defesa, o seu sermão, a sua pregação, ele recheia suas palavras com textos bíblicos. E esse é um sermão na Bíblia que contém mais textos das Escrituras nas Escrituras. Estevão era um homem que amava a palavra de Deus e proclamava a quem pudesse ouvir. Estevão destemidamente falava da palavra de Deus. Versículo 54 diz o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão não se importava com o auditório. Estevão não se importou com os ouvidos que estavam ouvindo ele falar da palavra de Deus. Mas ele proclamou a palavra de Deus. E ele amava a palavra de Deus verdadeiramente. Nós precisamos, amada igreja, amar a palavra de Deus, como aprendemos no domingo passado. A suficiência das Escrituras. Quando proclamamos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, ela se torna, nas palavras dos irmãos puritanos do século XIX, uma flecha atingidora de corações. Ou, nos termos de Hebreus, capítulo 4, uma espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo em que desperta a fé em alguns, produz ódio e sentimento de fúria em outros. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca está numa neutralidade. Nunca está num ponto morto. Ela nunca está num terreno neutro. E quando você vem a este templo, você tem que fazer uma escolha. Ou eu vou sair de lá melhor, ou eu vou sair de lá pior, porque igual eu não consigo sair. Nós nunca estamos numa neutralidade diante de Deus, porque Deus não aceita a mornidão. Ou mais ou menos causa náusea em Deus. A palavra proclamada no poder do Espírito Santo, ela produz quebrantamento ou produz endurecimento? Produz arrependimento ou produz resistência? Produz fé salvadora ou produz incredulidade condenadora? E o Sinédrio preferiu ranger os dentes a quebrantar o coração quando ouviu Estevão falar da palavra de Deus. Eles decidiram rejeitar a mensagem, matar o mensageiro, a se arrepender e crer. Por isso, nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, ter um verdadeiro apego pela palavra de Deus. Porque ela faz toda a diferença em nossas vidas. Ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e fale
da palavra de Deus, porque aquilo que você ama, você fala para as pessoas. Se você tem amado os estatutos do Senhor, como diz o salmista, fale dele para as pessoas. Estevão proclamava a palavra de Deus. Por isso, essa é mais uma evidência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por amar e proclamar a palavra de Deus. Terceira evidência, uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por ter coragem para enfrentar as horas mais difíceis da vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida por ter coragem para enfrentar as horas mais difíceis da vida. Mais uma evidência. Versículo 51 do capítulo 7, vamos lá? Do 51 ao 53. Aqui, Estevão aplica o seu sermão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Meus amados irmãos, que coragem é essa? Estevão, cheio do Espírito Santo, ele teve uma coragem exemplar e uma coragem, quem sabe, inacreditável. Irmãos, ele não estava num momento confortável. Ele não estava diante de um auditório receptivo, como eu estou aqui com vocês. Estevão estava diante das maiores autoridades da sua nação, furiosas, desejosas de matá-lo. Estevão estava no corredor da morte, na antessala do martírio, prestes a ser executado. E ele demonstrou uma coragem inexplicável. Coragem, cheio do Espírito Santo. Os opositores e acusadores de Estevão levantaram calúnias, mentiras, inverdades contra ele, porque não podiam resistir ao poder com que ele falava corajosamente. E ele enfrentou aquele momento, talvez o momento mais difícil de sua vida. E ele enfrentou com coragem. E ele disse perante o Sinédrio: vocês são assassinos. Incircuncisos de coração, duros de coração que vocês são. Vocês precisam se arrepender, em outras palavras. Vocês precisam crer no justo. O que vossos pais fizeram, vocês continuam fazendo. Vocês precisam crer neste Jesus que eu tenho falado. É isso que Estevão disse perante aqueles que estavam para matá-lo. Ele não tenta entrar em acordo com seus acusadores para escapar ileso da morte, para negociar, quem sabe, os seus valores e princípios. Ele poderia ser, quem sabe, mais politicamente correto. Naquele momento ele poderia se livrar se ele falasse: olha, é verdade, eu vou parar de falar. Tá bom, eu aceito o que vocês estão dizendo, é verdade, eu nego tudo agora, mas eu me livro. Me deixa solto porque eu tenho mais tantos anos de vida. Mas eu vou dizer para vocês que foi impossível para Estevão negar, naquele momento, o que ele cria. Foi impossível naquele momento Estevão desconstruir toda a verdade de Deus que ele havia proclamado e vivido até então. Dentro de Estevão havia uma verdade, e ele cria naquela verdade. E naquele momento ele não podia negar aquela verdade que, por quem sabe, toda a sua vida ele viveu. Falou e viveu aquela verdade. Naquele momento era impossível ele negar isso. Porque, queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não negocia os seus princípios e seus valores, para se livrar inclusive da morte.
Estevão preferiu morrer a negar a verdade de Deus. E o que é curioso é que Estevão foi eleito para ser um diácono, para atender viúvas pobres, carinhosamente cuidar de pessoas necessitadas. Mas esse homem que cuida carinhosamente de uma viúva, de uma pessoa necessitada, é um gigante perante as autoridades mais poderosas de sua nação. Coragem. Coragem. Estevão estava pronto para morrer, mas jamais acalar a sua voz. Como disse Hernandes Dias Lopes, é preferível morrer pela verdade a viver blindado pela mentira. É preferível morrer pela verdade a se livrar pelas asas da covardia. Portanto, meus amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conhecida por ter coragem para enfrentar as horas mais difíceis da vida. Quarto e última evidência, e aqui eu encaminho para o final. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida pelo fato de ter segurança de sua salvação e saber nas mãos de quem entrega o seu espírito na hora da morte. Eu vou repetir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida pelo fato de ter segurança de sua salvação e saber nas mãos de quem entrega o seu espírito na hora da morte. Versículo 55 até o final, vamos ler? Capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, amada igreja, tem certeza de sua salvação. Então, entregue o seu espírito ao Senhor no momento de sua partida. Sob pedradas, debaixo de pedradas e pedradas doídas. Não pense você que eram pedrinhas pequenas. Debaixo de saraivadas de pedras grandes, Estevão manteve-se firme até se encontrar com seu Senhor. Que bênção, que privilégio, que momento lindo esse. Há uma alegria inexplicável na alma de Estevão, há um brilho inofuscável, radiante nos olhos de Estevão naquele momento. Ah, meus amados irmãos, quantas pessoas se desesperam na hora da morte, por não saberem o que tem do outro lado. Quantas pessoas se desesperam por terem uma horrível expectativa de juízo e condenação. Todavia, para que nós tenhamos certeza, nós que estamos buscando estar cheios do Espírito Santo, para que nós tenhamos certeza de nossa salvação e entregarmos o nosso espírito a Deus na hora da morte, nós não podemos ter deixado pendências aqui na terra.
E a exemplo disso é a falta de pedir e dar perdão. Estevão, nesse momento, ele não encheu o seu coração de amargura, mas encheu o seu coração de graça para perdoar seus maiores algozes, as pessoas que estavam jogando pedra em sua cabeça. E a exemplo do seu Senhor, como Jesus declarou na cruz: Pai, perdoa-lhes, por quê? Não sabem o que fazem. Estevão declara no versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, Estevão estava dizendo: Senhor, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, mas não lance a culpa na vida deles. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo esses meus acusadores, essas pessoas que injustamente estão dizendo coisas contra mim, me condenaram e estão me matando. Pai, não lhes imputes este pecado. Não tem como uma pessoa dizer: eu estou cheia do Espírito Santo, mas eu não perdoo. Impossível. Como pode nós, eu e você, sendo recebido no céu por aquele que deu a sua vida por nós e nos perdoou, tendo nós deixado de praticar, de pedir e de dar o perdão aqui na terra? Impossível. A não ser que você perdoe, você não foi salvo. E você jamais vai habitar nos lugares celestiais. Como nós vimos no versículo 32 do capítulo 4 de Efésios: perdoai uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, vos perdoou. E isso nós temos que fazer aqui na terra. Lá no céu não haverá oportunidade de você pedir e dar o perdão. Sabia disso? O momento de você resolver as suas pendências é aqui e agora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem certeza de sua salvação, convicção da glória futura, e ela entrega o seu espírito a Deus na hora da morte. Que privilégio, que momento lindo é esse, e está para nós, está para mim, está para você, vivermos de uma forma plena do Espírito Santo. O livro de Efésios fala isso. O livro de Efésios, ele nos mostra com tanta beleza a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Aí chega no cume, no auge, no versículo 18 do capítulo 5, que Paulo mostra. Eu gosto de ver testemunhos, e o apóstolo Paulo, ele no final de sua vida, já velhinho, prestes a morrer, quem sabe depois de alguns anos, depois de ter escrito a carta de 2 Timóteo, ele foi decapitado, ele foi degolado. Mas um pouco antes disso, ele escreve para Timóteo assim: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado, mas eu completei a carreira, eu guardei a fé, combati o bom combate. Que convicção é essa, meus amados? Ele está dizendo para Timóteo assim: perante Deus, Timóteo, eu fiz o que ele me propôs a fazer. E o tempo da minha partida é chegado. E a coroa da justiça me está reservada. Paulo, ele não tinha uma dúvida: talvez receberei a coroa da justiça. Não. Paulo tinha uma convicção de que ele viveu de uma forma a agradar o Senhor, a amar a sua palavra, uma boa reputação, proclamando o Evangelho de Cristo, e viveu uma vida plena no Espírito Santo, e ele teve convicção: a coroa da justiça já me está reservada. Em outras palavras, Paulo diz: não é Roma que vai me matar, eu vou me entregar, e não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para Deus. Timóteo, eu não vou morrer, eu vou partir.
Eu não vou ficar encerrado num túmulo. Eu irei receber a coroa da justiça e tomar posse da minha herança no céu. Que convicção é essa? Um exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu fico olhando as palavras de Dwight Lyman Moody, no final de sua vida, ele que adoeceu-se fatalmente, e ele declara: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Nos impacta as últimas palavras de Miguel Gonçalves Torres, um reverendo, um membro do concílio da Igreja Presbiteriana no Brasil, um português, nos idos de 1880, ele declara: eu não estou indo para o céu não, o céu veio me buscar. Nos comove as últimas palavras de Martin Lloyd Jones, o ministro do Evangelho na capela de Westminster do século XX, ele que no final de sua vida começou a sofrer, acometido de uma doença que realmente que doía em seu corpo, e ele então reúne a sua família, reúne a sua igreja, ele pede: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Oh, amada igreja, como nós precisamos buscar em Deus encher-nos do Espírito Santo, para termos essa convicção, para termos essa certeza, para termos esse vislumbre da glória. Nós estamos muitas vezes aqui com o nosso olhar rasteiro, eu digo por mim, estamos olhando aqui para esse mundo, mas esse mundo vai passar, e o Espírito de Deus anela pelas coisas de Deus. Muitas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus em nós, estamos aqui batendo cabeça, brigando, competindo. Mas o Espírito Santo de Deus está triste, mas muitas vezes ele quer nos levar a um arrependimento. E o que cabe a nós? Pedirmos a Deus, nos dê um espírito de verdadeiro arrependimento. É o que Romanos fala. Deus nos dá um verdadeiro arrependimento, para nós voltarmos para Ele. Amada igreja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conhecida pelo fato de ter segurança de sua salvação e saber nas mãos de quem entrega o seu espírito na hora da morte. Meus amados, que façamos a pergunta, cada um de nós faça a pergunta: eu estou vivendo cheio do Espírito Santo? Faça essa pergunta para você, eu faço a mim, e à luz dessas 4 evidências, que avaliemos as nossas vidas por sermos conhecidos, por termos sabedoria e boa reputação, por amarmos e proclamarmos a palavra de Deus, por termos coragem para enfrentar as horas mais difíceis da vida e por termos a segurança de nossa salvação e saber nas mãos de quem entregamos o nosso espírito na hora da morte. Coloque-se diante de Deus e peça a Ele: Senhor, perdoe os meus pecados. Como John Stott disse, é por meio do arrependimento que o Espírito Santo de Deus vai continuar agindo, atuando, controlando a sua e a minha vida. É possível vivermos uma vida controlada pelo Espírito. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.